Por exemplo, ó, eu abri aleatoriamente aqui e abrindo aleatoriamente eu já peguei o cara da Bíblia Freestyle. Lembra da Bíblia Lembro, Freestyle? Ariovaldo Carlos Júnior, né? Exatamente. A mentira 74 era o vinho no tempo de Jesus era sem álcool. Boa. Essa mentira foi enviada pelo Ariovaldo Júnior, mas quem conta é o Rodrigo Silva. Não, mas Isso é verdade, isso é verdade. Sério mesmo? É, ele falou isso esses dias aí Ele falou esses dias no Flow isso aí. Na real, assim, ó, vamos ser honestos com o Rodrigo. Ele falou? Eu não posso. Eu vi, eu assisti. Tá bom. Vamos ser honestos com o Rodrigo Silva. Falou. Ele não diz literalmente que o vinho no tempo de Jesus era sem álcool, mas ele disse que o vinho que Jesus bebia era suco de uva, na verdade. Gente. E ele faz isso traduzindo a palavra oinos como suco de uva em vez de traduzir como vinho. E, cara, assim, é um esticamento da realidade bem grande para traduzir como suco de uva e não como vinho. Ele falou uma parada que eu achei muito interessante, que é o argumento de qualquer pessoa que quer falar sobre isso sem resolver a questão na Bíblia. Que ele falou assim, que ele não consegue acreditar que o vinho tenha álcool e que Jesus tenha transformado em vinho se meio que beber não é uma coisa bacana. Ele falou basicamente isso. Ele falou basicamente isso. Assim, tem N problemas com essa hipótese. Tá? Vamos desvincular dele. Vamos falar sobre a mentira. Não, o corte é legal com ele. Sim, né? Eu falei dele por causa do corte. Teólogos respondem Rodrigo Silva sobre o vinho. O Marcos está querendo se eximir. Não. Mas joga essa na minha. Eu tô ligado. Deixa eu só falar um negócio. Eu sei até o que você tá pensando. Brito, isso é uma ótima introdução pra gente falar sobre da onde surgem as mentiras. Porque quando a gente vai falar de mentira, a gente geralmente pensa de pessoas mal intencionadas que estão querendo manipular os inocentes da fé. Boa. E tem gente assim. Tem gente assim que é pastor. Não estou dizendo que não tenha. Tem os lobos. Jesus falou no Sermão do Monte sobre os lobos que tem pele de cordeiro e tudo mais. Sim. Agora, algumas mentiras, elas são pessoas querendo justificar algumas coisas que elas não entendem que a Bíblia poderia ter. E quando a gente toma uma decisão, principalmente quando os reformadores tomaram uma decisão, vai ser da Bíblia, só a Escritura, sola, né? Lembra do sola? Uhum. Sola Escritura. A gente tem que assumir algumas coisas mesmo sendo perigosas. A Bíblia nem sempre não é um mar de conforto na interpretação e tem coisas que ela fala assim, se vira, meu amigo, essa é a verdade. Isso. E numa delas, agora, se você chegar a começar o argumento, gente, o álcool destruiu famílias, vocês não acham? Destruiu famílias, o álcool destrói famílias, até hoje. O álcool mata neurônios, que é um processo irreversível, verdade. Isso, o álcool mata neurônios, que é um processo irreversível. A gente tem muita hipocrisia com outras drogas e com o álcool tem um super, como é que fala? Aceitação. Uma aceitação não, uma tem um aceitação lobby. social. Tem um lobby também político. Tem um lobby político para aceitação do álcool, as pessoas aceitam como se fosse um hobby. Verdade também. Eu como pastor fico chegando lá na igreja e falo, gente, pode beber, não tem problema nenhum, isso é bíblico. Não falo. Não fala. Agora, falar e empurrar no texto uma coisa anacrônica. Falar que beber é pecado. Falar que... Aí, eu acho que falar que beber é pecado é menos ruim do que falar... É menos honesto intelectualmente. Aliás, é mais honesto do que falar que o vinho... De Jesus não tinha álcool. Isso aí. É desonesto. Desonesto intelectualmente. Só que sabe qual que é o problema de falar que beber é pecado? Você corre o risco de dizer, então, que Jesus pecou. Corre. Entendeu? Corre. E dizer que Jesus pecou é grave pra caramba. Aí pra consertar, o vinho de Jesus precisa não ter álcool. Isso, o vinho de Jesus precisa não ter álcool. Mas daí você cometeu 2 erros. Né? Você tá falando coisas que Deus não falou. Agora vamos lá. Uma coisa importante. O texto bíblico, ele diz que a gente não deve se embriagar. Sim. Então, isso o texto bíblico diz, tá? Que a gente não deve se embriagar. E o texto bíblico também diz que muito cedo na história da humanidade o vinho já tinha álcool. Noé
Não é? Exatamente. Né? Ele se embebeda aí com o vinho que ele mesmo produz. E depois, a gente, quando lê primeiro aos Coríntios, aí já no período de Jesus, o texto dá a entender pra gente que o pessoal está se embriagando com o vinho da ceia. Isso, exatamente. Então, o risco de embriaguez ele existe. E existem coisas do mundo moderno que a gente não deve impor ao texto, mas se a gente está usando o texto como regra de fé e prática para a gente, a sabedoria do texto tem que informar o mundo moderno de acordo com o que a gente conhece do mundo moderno. Então, assim, o mundo moderno diz para a gente que não existem níveis seguros de consumo de álcool. Isso, Organização Mundial da Saúde. Tá. Verdade. Isso é totalmente moderno. Totalmente moderno. Porque hoje você fala assim, beber um vinhozinho, beber muito, quanto é o embriaguez? Isso é uma discussão moderna, não é da Bíblia. Exato. Na Bíblia se você perder o controle, você está embriagado. Perfeito. É isso. Não, então, mas isso daí que você falou, uma vez eu vi um cara usando esse argumento também. Não, esse é um argumento da época. Não, e que ele falava assim, que ele não bebia por causa que ele não consegue traçar o limiar de quando ele está começando a ficar embriagado. É perigoso, por exemplo. Aí você vai entrar no namoro. Coisa, né? Sexo é depois do casamento. Então, beijo não é o começo de uma relação sexual. Aí você começa a fazer coisa moderna que nunca esteve na Bíblia. Esse argumento pode ser usado para qualquer coisa. É. Esse foi um corte do Entrando na Mente Podcast. Eu quero te convidar a assistir esse episódio completo, clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. E te convidar também a se inscrever no nosso canal.